Olá, boa tarde, ou bom dia, boa noite, dependendo do horário que você for assistir esse vídeo, né? Os nossos amigos que nos acompanham no YouTube, deixamos aí o convite, né, para que vocês se inscrevam em nosso canal, curtam, compartilhem, para que essa mensagem chegue ao maior número possível de pessoas, certo? Caso você queira entrar em contato conosco, nosso endereço de e-mail está aqui na descrição do vídeo. Você poderá participar na nossa sala Zoom, interagir conosco, trazer suas dúvidas. Então, fique à vontade para enviar o seu número de WhatsApp para o e-mail que está aí na descrição, certo? Bem, como sempre fazemos, vamos elevar a Deus uma prece, então, para entrar no estudo de hoje. Senhor nosso Deus, amado Pai, muito obrigado pela oportunidade que temos de estudarmos a Tua palavra, compartilhá-la livremente, aqueles que queiram conhecê-la. Que o teu Santo Espírito nos ilumine, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, meus irmãos, uma semana importante aí no cenário profético, né? Nem todos ainda se deram conta disso. No estudo de hoje, faremos aí alguns apontamentos acerca disso. Lá no nosso grupo de WhatsApp, já adiantamos, compartilhamos algumas coisas ontem, né? Do que tem acontecido na nação americana. Às vezes nós temos uma tendência a nos perdermos aí no noticiário político aqui do Brasil, né? Embora o cristão nunca vai ficar totalmente alheio ao que está acontecendo no seu país, à sua volta, mas em termos proféticos, o que mais nos interessa é o que está se passando lá nos Estados Unidos, em alguma medida também no Vaticano, né? Porque sabemos que toda iniciativa de unir esforços entre o protestantismo e o catolicismo partirá da nação americana, mais particularmente dos protestantes americanos, né? O Espírito de Profecia é muito claro quanto a isso, né? Os protestantes irão dar a mão ali sobre o abismo, de um lado para os católicos e de outro lado ao espiritismo, né? Então, assim se formará uma união daqueles falsos sistema religioso que nós chamamos de Babilônia, né? O Apocalipse denomina assim a Babilônia. E então, precisamos estar atentos ao que se passa ali nos Estados Unidos. Embora a Constituição americana estabeleça três poderes, né, nos últimos tempos, o Poder Judiciário tem se destacado e as notícias dessa semana não estão fora disso, né? Vão justamente nessa linha, né? Alguns definem que dos três poderes, aquele poder que realmente se destaca é o poder judiciário, porque ele tem a última palavra, né? Então, aquilo que se passa no Congresso tem a sua importância, no poder executivo, mas, no final das contas, quem vai dizer se a lei é constitucional ou não é a Suprema Corte do país, né? Então, hoje, mais uma vez, iremos ali mais para o final do estudo, apontarmos ali, registrarmos aqui em vídeo, né, o que aconteceu esta semana e continuaremos atentos aí nos próximos dias, né, sempre aos acontecimentos lá dos Estados Unidos. Bem, o livro que estamos estudando é este aí, né, Apocalipse 13, no nosso canal no YouTube, canal do Projeto Pomone, nós criamos uma playlist. Então, caso você tenha entrado justamente aqui neste vídeo e não tenha acompanhado os vídeos anteriores, deixamos sempre o convite para que você assista os vídeos anteriores para que você entenda todo o raciocínio aí do Marvin Moore e aqueles apontamentos, aqueles acréscimos, né, que nós temos trazido aí as informações do livro, né? Sempre importante a atualização, né? Se o Marvin Moore estivesse vivo hoje, ele provavelmente já estaria preparando uma edição ampliada desse livro dele para contextualizar e incluir os acontecimentos aí dos últimos anos nos Estados Unidos, particularmente as decisões da Suprema Corte, as mudanças na composição da Suprema Corte americana, certo?
Bem, hoje iremos iniciar a parte 3, a parte que trata aí da marca da besta, né? Iremos recapitular o capítulo 17, que fala da marca da besta, as considerações preliminares, e o capítulo 18, que é o Apocalipse 13 e a marca da besta, né? Não iremos tratar aí separadamente, né? Fizemos aí um estudo que acaba fundindo, né, esses dois capítulos, para que o nosso estudo seja um pouco mais objetivo, um pouco mais dinâmico. Então, iremos avançar dessa forma. Nos próximos capítulos, veremos como iremos fazer, né? Se iremos juntar ou manter ali o estudo separadamente, certo? Bem, Apocalipse 13, verso 16, e o estudo de hoje, de modo muito particular, eu gostaria que vocês estivessem acompanhando com as Bíblias abertas, né, de vocês. Todos os estudos requerem isso, né? É importante que você esteja acompanhando a sua própria Bíblia, mas o de hoje de modo especial. Então, lá no capítulo 16, né, na versão King James Fiel, é dito assim: "E ele fez com que todos, tanto pequenos quanto grandes, ricos e pobres, livres e escravos, recebessem uma marca em sua mão direita ou em suas testas." Certo? Bem, então, queremos ver um pouco mais hoje sobre o que é essa marca, né? Lembrando que o capítulo 13 está aí no centro do livro do Apocalipse, na parte que trata do grande conflito entre Cristo e Satanás, né? E vamos avançando então. Bem, a primeira pergunta aí que se coloca é de qual besta, né, é essa marca? Por quê? Capítulo 13 começa aí falando de uma besta que emerge do mar, né? E pelos estudos anteriores nós já deixamos claro que poder é esse, né? O poder papal, né? Esse poder que se levanta do mar, o mar se refere a nações, povos, multidões e línguas, né? E a besta que emerge da terra, né, na segunda metade do capítulo, refere-se aos Estados Unidos da América. É um poder que se parece como cordeiro, mas acaba falando como dragão, né? Então, vimos a identidade dessa besta, Estados Unidos da América, né? Agora, a marca da besta, né? Em primeiro lugar, né? Pode parecer uma informação trivial, mas não, né? Precisamos deixar claro aí de qual besta é essa marca, certo? Para aqueles que estão mais familiarizados com o capítulo 13 do Apocalipse, vão saber aí entender e explicar isso facilmente, mas outros talvez não, né? O que acontece? Ali no capítulo 11, no versículo 11, começa ali a descrição da besta que emerge da terra. E aí é dito, né, que ela possui 2 chifres, nós vimos, né, isso se refere à liberdade civil e religiosa, ela exerce toda a autoridade da primeira besta, isso é dito no verso 12. No verso 13, que ela opera grandes sinais, né? Verso 14, né, seduz os que habitam sobre a terra. É importante aí esse verbo, né, seduzir, né? Isso nos remete a Mateus 24, né, que é dito ali sobre os falsos cristos, né, falsos profetas. Então, esse é um fenômeno dos Estados Unidos, né, e continuará sendo até o tempo do fim, né? Esses falsos pregadores, né, que têm atraído aí muitas pessoas. Pois bem, e aí no verso 14, é dito o seguinte, né, que essa besta que emerge da terra diz aos habitantes sobre a terra que façam uma imagem à besta, aquela que, ferida a espada, sobreviveu. Então, a besta que foi ferida à espada, a primeira besta, a besta que emerge do mar, essa ferida nós vimos que foi desferida em 1798, o general de Napoleão Berthier, quando aprisionou o Papa Pio VI, ali um golpe duríssimo ao papado. O papado passou aí todo o século XIX praticamente assim, de forma inexpressiva, né? Não teve destaque nos assuntos geopolíticos europeus, enfim, só no século XX, mais particularmente depois da Guerra Fria, que
o papado recobrou sua força, né? Então, está claro aí, até aí, né, que a besta que emerge da terra, ela está dando fôlego, está dando força, a besta que emerge do mar, ok? Inclusive, aqui no capítulo 13, eu já havia falado isso, né? Mas só reforçando, nós temos aqui uma espécie de uma paródia da Trindade, certo? Aparece o dragão, que aí ele é meio que uma contrafação de Deus Pai, né? A besta que emerge do mar sofre uma ferida mortal, né? É uma paródia do Filho, de Cristo, né? Inclusive, quando é dito lá, no verso 4, quem é semelhante à besta, certo? É uma declaração que se aproxima bastante ali do significado de Miguel, mas no sentido parodiado, né? Porque Miguel, Micael, né? Quem é como Deus, que aparece lá no capítulo 12, certo? Então, aqui no capítulo 13, no verso 4, quando é dito isso, né? Quem é semelhante à besta, né? Uma declaração afrontosa, enfim, você vê que está parodiando aí a palavra Miguel, né? Que se refere aí ao próprio Cristo, né? Nós sabemos que Miguel é Cristo, ok? E a besta que emerge da terra é uma paródia do Espírito Santo, porque dá fôlego, né? Dá força ali à besta que emerge do mar. Nós sabemos que a função do Espírito Santo é nos convencer do pecado, do juízo e da justiça, né? Ele nos conduz a Cristo, né? Ele tem um papel assim nesse sentido mais discreto, no sentido de nos levar até Cristo, né? E a besta que emerge da terra acaba parodiando assim a besta a besta que emerge da terra. Dessa forma, ela parodia o Espírito Santo, porque ela está dando força ali, ela está chamando atenção, ela está levando as pessoas a adorarem a besta que emerge do mar, certo? Então, o dragão, uma paródia do Deus Pai, a besta que emerge do mar, uma paródia do Deus Filho, de Jesus, e a besta que emerge da terra, uma paródia do Espírito Santo, ok? Então, aí no verso 16, nós chegamos finalmente na questão da marca da besta, né? E vamos nos concentrar nisso aí no estudo de hoje. É dito que, então, a todos os pequenos e os grandes, os ricos e os pobres, os livres e os escravos, faz que lhes seja dada uma certa marca sobre a mão direita ou sobre a fronte. Verso 17. Para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca, o nome da besta ou o número do seu nome. Certo? Então, vejam bem, entre os versos 12 e 15, que nós recapitulamos aqui brevemente, né, nós temos uma descrição das ações realizadas pela besta da terra, enquanto que a palavra besta se refere à besta do mar, certo? Então, importante termos isso em mente. Entre os versos 16 e 17, que eu acabei de ler aqui, a palavra besta é usada em conexão com a marca da besta, ok? Então, já temos aí um indicativo aí importante. Bem, Apocalipse 13, 16 e 17 declara que a besta da terra forçará todas as classes de pessoas, então, a receberem essa tal marca aí, né, na fronte ou na mão, certo? Nos versos 12 a 15, a palavra besta sempre se refere à besta do mar. Então, é natural presumir que o mesmo ocorra aqui, certo? Então, estamos tratando aí justamente da marca, é uma marca que pertence à besta do mar, ok? Isso é muito evidente. A besta que emerge da terra, os Estados Unidos da América, irão dar força à besta que emerge do mar, o papado, e então irão compelir, irão forçar as pessoas a aceitarem, então, a marca do papado, né? E a grande marca do papado, como nós sabemos, já adiantando, é o domingo, né? Temos aqui até essa ilustração. No estudo de hoje, iremos nos aprofundar um pouco mais sobre isso, ok? Bem, no verso 15, é dito ali, né, sobre a imagem da besta e a marca da besta, no verso 17, né? São frases quase idênticas no grego, né? Então, temos essa indicação também do original.
e foi escrito o livro do Apocalipse, né? A construção ali gramatical é praticamente idêntica, né? Seria estranho que o texto dissesse que a besta da terra, né, forçou todos a receberem uma marca da besta da terra, né? O texto não seria construído assim. O texto seria construído simplesmente, então, que a besta da terra fez com que todos aceitassem a sua marca, certo? E não que aceitassem a marca da besta, ok? Mas justamente todas as ações aqui da besta da terra são direcionadas para a besta do mar. Então, essa sua atuação ditatorial, arbitrária, intolerante, é para levar as pessoas a adorarem a besta que emerge do mar, certo? Então, concluímos que a marca é a marca da besta do mar, certo? Bem, ao longo da Bíblia, né, e mais particularmente aí no Novo Testamento, nós temos várias referências a dois lados aí no tempo do fim. O próprio Jesus fez várias alusões a isso, a dois grupos que estarão ali no tempo do fim, né? Ele fala, por exemplo, da boa semente e do joio, né? O joio é semeado no meio do trigo, e justamente para atrapalhar o crescimento do trigo, né? É o inimigo que semeia ali o joio, tá certo? Nós vemos também sobre as ovelhas e os bodes, né? As ovelhas representando os salvos e os bodes representando os ímpios, né? E o Apocalipse não é muito diferente, porque ele fala do selamento, ali no Apocalipse capítulo 7, versos 1 a 4, né? Os 144.000, aqueles que cantarão o cântico de Moisés, né? Aqueles que seguem o Cordeiro por onde quer que ele vá, né? É um texto belíssimo ali, né? Em contraposição àqueles que adorarão a besta e receberão as 7 últimas pragas, né? Então temos esses dois grupos, né? Os adoradores da besta, que sofrerão a ira de Deus de um lado, e do outro aqueles que serão poupados das 7 últimas pragas, que são o remanescente fiel, né? Que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus, certo? Então, esses dois grupos são claramente identificados também no livro do Apocalipse, né? Aqueles que têm o selo de Deus e aqueles que têm a marca da besta, ok? Bem, a marca da besta simboliza, antes de tudo, uma profunda condição espiritual daqueles que a recebem, né? E aqui precisamos chamar a atenção, sobretudo para aqueles que irão assistir esse vídeo no YouTube, que não estão muito familiarizados, quem sabe ainda, com o Apocalipse 13, com essa discussão toda sobre a besta, sobre a marca da besta, enfim. Há pessoas que se perdem muito no que seja essa marca da besta, né? Pessoas falam aí na ideia do microchip e tantas outras coisas que já surgiram aí ao longo da história, e volta e meia alguém vem com uma outra ideia aí, e isso acaba desviando o foco, né, do que a Bíblia diz, né? A marca em si é apenas um sinal mais visível, exterior, né? Agora, a questão mais profunda diz respeito a de que lado você, meu amigo, de que lado eu estarei nessa crise final, nessa última crise final, né? Se estaremos do lado de Deus ou do lado de Satanás, do lado do dragão, né? O dragão, ele, por ser muito astuto, ele não requer propriamente que ele seja adorado, né? Se nós adorarmos qualquer outra coisa ou qualquer outra pessoa que não seja Deus, para ele já está de bom tamanho, ele já atingiu a finalidade dele e nos levará à perdição dessa forma, certo? Então, não se engane, né? A marca da besta, seja ela qual for lá, né? Iremos ver isso, né? Melhor no estudo de hoje. Ela, antes de tudo, aponta para uma condição espiritual ali das pessoas, certo? Se você está do lado de Deus, você tem um selo de Deus, e o selo é apenas um indicativo, então, de uma vida de santificação, de uma vida de obediência. Se você tem a marca da besta, por outro lado,
é apenas o sinal exterior de uma vida de desobediência aos mandamentos de Deus, uma vida de rebelião, né? Satanás é o anjo acusador que promoveu a rebelião desde o céu e, no final dos tempos, né, ele terá lá um mar de seguidores que estarão junto com ele nessa rebelião, certo? A última metade do Apocalipse, né, os irmãos sabem que o Apocalipse ele é dividido em 4 partes, né? A primeira parte lá né, tudo bem, tem a introdução, aquela abertura, mas a primeira parte, assim, mais substancial é a parte que diz ali respeito às 7 igrejas, né, as 7 igrejas do Apocalipse, né? Aí temos 7 selos, 7 trombetas, né? E a quarta e última parte é praticamente ali toda a segunda metade do livro do Apocalipse, que vai dos capítulos 12 até o capítulo 22, né? Toda essa seção aí que trata aí dos dias finais do conflito entre o bem e o mal, certo? Bem, a adoração é mencionada 8 vezes nos capítulos 13 e 14. Só entre os capítulos 13 e 14, a adoração é mencionada 8 vezes, certo? E na maioria dessas vezes, ela é mencionada em conexão com a falsa adoração, certo? Você só compreende qual é a falsa adoração, né? Se você tem em mente, se é claro para você o que é a verdadeira adoração, ok? Quando alguém quer saber se uma cédula, né, uma nota ali é falsa, não vai ficar estudando todas as notas falsas que existem aí na praça, certo? O que a pessoa vai fazer? Ela vai estudar em seus detalhes as características da cédula verdadeira. Ela conhecendo a cédula verdadeira, qualquer cédula falsa que aparecer na mão dela, ela vai identificar facilmente, certo? Então, é extremamente importante que você entenda, que você saiba como Deus exige ser adorado, né? A adoração a Deus não diz respeito a como eu ou como você quer adorar a Deus. A adoração a Deus diz respeito a como Ele exige que seja adorado, né? E esse dilema já estava lá muito presente lá no Gênesis, né? Entre Caim e Abel, né? Qual foi ali a grande diferença? Que Caim quis adorar ao modo dele, quis levar vegetais, né? Não quis sacrificar um animal, ao passo que Abel foi fiel a que Deus exigiu, certo? Jesus disse, né? Que o seu pai procura adoradores, né? E os seus adoradores são aqueles que o adoram em espírito e em verdade. Então, a adoração a Deus é um culto racional, certo? Os verdadeiros adoradores adoram em espírito e em verdade. Não é uma adoração essencialmente sentimental, motivada, né, pelos desejos do homem, não. É um culto racional baseado naquilo que Deus estabeleceu como sendo o verdadeiro culto, né? Os verdadeiros adoradores fazem diferença entre aquilo que é santo e aquilo que é profano, inclusive no culto, né? Sabem distinguir a música santa da música profana, né? Aquilo que deve ser dito, o comportamento, enfim, tudo que diz respeito à adoração, tendo em mente sempre que nós somos sacrifícios vivos, né? Então, a adoração é um todo, assim, muito complexo, certo? E aí uma questão que se coloca é se a nossa conversão é sincera, por quê? Não basta simplesmente dizer que serve a Cristo, né? O indivíduo não basta declarar isso, olha, eu sou seguidor de Cristo, né? Eu me batizei, o meu nome está ali nos livros da igreja, certo? Porque Jesus disse também, nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. E naquele grande dia que ele irá separar as ovelhas dos bodes, né? Muitos vão lá ficar surpresos, né? Vão dizer, olha, Senhor, mas em teu nome nós expulsamos demônios, nós profetizamos, nós fizemos aquilo, isso, aquilo outro. O que que Jesus vai dizer? Afastai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade, certo? Então, essa é uma questão fundamental. O Marvin Moore diz o seguinte, os que permanecerem firmes ao lado de Deus durante o conflito final
terão desenvolvido esse tipo de relação íntima com Jesus. Eles são amigos íntimos, certo? No Apocalipse, nós temos aquele texto belíssimo, né? Que inclusive está na carta Laodiceia, né? Nós sabemos que Laodiceia se refere aos nossos dias, a nós, a nossa condição. Nós somos Laodiceia, né? É a igreja ali do tempo do fim. Jesus diz assim, né? Apocalipse 3, verso 20: Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Certo? Então, nós temos aqui uma informação muito preciosa, certo? Eis que estou à porta e bato. Então, no primeiro momento, Jesus está pedindo ali para ser o nosso hóspede, né? Então, iremos receber Jesus em nossa casa, em nosso lar, em nossa vida, certo? Então, esse é o primeiro passo. Mas para Cristo não basta isso, ele não quer apenas ser um convidado na sua vida, na minha vida, porque o passo seguinte é qual? Ele vai entrar em nossa casa, ele, Jesus, irá cear conosco, mas depois, no passo seguinte, nós iremos cear com Jesus. Ou seja, de um convidado, ele passa a ser o dono da nossa casa, da nossa vida. E aí, ele que nos convida a cear com ele que vai oferecer a mesa, né? E ele vai chamar: venha, meu amigo, meu irmão, venha cear comigo, meu filho, certo? Então, é esse o relacionamento que Cristo quer ter conosco, um relacionamento íntimo, né? E não apenas ali um convidado, né? Pode ser que Cristo ainda nem tenha entrado na sua vida, pode ser que ele ainda esteja batendo ali a porta, né? Então, aceite o convite de Cristo, ele quer ser íntimo na sua vida e na minha vida, certo? O amor dessas pessoas, do remanescente, por ele, Jesus, será tão grande e a confiança nele tão completa que, como os 3 hebreus, preferirão morrer a desobedecer a Deus, né? Então vejam, tenho essa cena aqui em mente porque eu vou voltar a ela ainda hoje, certo? Desses 3 hebreus aqui, lá na planície de Dura, não aceitaram se curvar, né, perante a estátua de ouro ali que o rei Nabucodonosor mandou erigir, e por isso o rei ordenou que eles fossem lançados vivos na fornalha ardente, certo? Então, esse mesmo espírito será o espírito do remanescente no tempo do fim, o espírito upômone, certo? E que possamos tomar essa firme decisão hoje, caso ainda não tenhamos tomado, né, de permanecermos firmes à lei de Deus, custe o que custar. Bem, Apocalipse 14, verso 7, é um texto também bem conhecido pela maioria de nós, né? O verso 6 ainda começa lá falando de um anjo voando pelo meio do céu, né? Tendo o evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra e a cada nação e tribo e língua e povo. E o verso 7, especificamente, diz assim, ele diz em grande voz: temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo. E adorai aquele que fez o céu e a terra e o mar e as fontes das águas. Certo? Veja, nós sabemos perfeitamente que os anjos não foram incumbidos, né, de pregar o evangelho, né? Deus nos confiou esse privilégio, essa honra, esse dever de pregar o evangelho eterno ao mundo inteiro, certo? E nessa pregação, no tempo do fim, algumas verdades que estavam esquecidas, abandonadas, elas são trazidas de volta à luz, né? E nessa mensagem, veja, o anjo aqui poderia simplesmente ter dito: olha, temei a Deus e dá-lhe glória, adorai a Deus, né? Mas por que que ele usa essa expressão, adorai aquele que fez o céu e a terra e o mar e até as fontes das águas, né? Por que que há essa riqueza de detalhes, né? Alguém gostaria de participar? Alguém gostaria de comentar?
nós sabemos que nenhuma informação na Bíblia é desnecessária, é supérflua, né? Tudo aquilo que Exatamente para remeter o Deus da criação, né? O Deus do sábado. Deus da criação, Deus do sábado, essas duas informações são importantíssimas. Por quê? No momento ali que estava se aproximando ali o juízo, chegando a hora do juízo, né? Terminando ali aquele período das 2.300 tardes e manhãs, se você ainda não fez esse estudo, nós recomendamos que você faça. Ali se aproximando do ano de 1844, o que que acontece? A doutrina, a teoria, né, da evolução estava ganhando força, né? Então, o evolucionismo estava ganhando força ali nas décadas seguintes, ganhou muita força, né? A publicação do livro A Origem das Espécies, do Charles Darwin e outras obras mais, tá? Então, essa mensagem é um antídoto contra o evolucionismo, certo? Você tem uma doença e tem ali o antídoto. Então, a mensagem do primeiro anjo é um antídoto contra o evolucionismo. É, e também é uma mensagem que exalta o sábado, o quarto mandamento da lei de Deus. Porque quando vamos ao livro de Êxodo, né, capítulo 11, olha a semelhança com a linguagem que é usada ali no Apocalipse, né? O Apocalipse faz várias alusões a livros do Antigo Testamento, da Bíblia hebraica. E aí nós temos no verso 11, o que é dito ali, ó? Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra e o mar e tudo que neles há. Né? Então, por isso que ele santificou, abençoou e descansou no dia de sábado, certo? Então, é, o povo remanescente é um povo que guarda toda a lei de Deus, porque, segundo Tiago 2, verso 10, todo aquele que guarda toda a lei, mas tropeça num só ponto, torna-se culpado de todos os mandamentos. Então, a verdade do sábado tem sido restaurada desde então, né, e tem sido pregada ao mundo inteiro. Então, é uma característica do povo remanescente a guarda de toda a lei de Deus. E um sinal distintivo, né, desse povo é a guarda do sábado, certo? Não matar, não adulterar, não dizer falso testemunho, são coisas mais ou menos consensuais, né, dentre outros mandamentos aí. Agora, o ponto da controvérsia, aquilo que distingue claramente aqueles servos fiéis de Deus, é a guarda do sábado, sobretudo no mundo cada vez mais secularizado, né, em que as pessoas não têm tempo para nada, no mundo capitalista, né, consumista, em que as pessoas precisam ali arrumar o seu emprego e chegam lá, olha, você tem que trabalhar no sábado. Então, um servo de Deus, né, que guarda a lei de Deus, que vai à igreja no dia de sábado, que santifica esse dia, ele está se separando do resto do mundo claramente, certo? E aí, em Apocalipse 14, verso 12, né, reforçando as características desse remanescente, certo? Os que guardam os mandamentos de Deus. Veja apenas alguns versos à frente da mensagem do primeiro anjo, nós temos aí esse destaque para a guarda dos mandamentos de Deus. Guardam os mandamentos de Deus e têm a fé em Jesus, certo? O remanescente tem a fé em Jesus e também tem a fé de Jesus. Por quê? Ele vive uma experiência íntima com Cristo, ele sofrerá perseguições, será provado e já é provado, né, perseguido, e por isso ele passa a ter uma fé muito semelhante, uma experiência muito semelhante à de Jesus também, certo? Aí nesse verso que nós temos a tradução ali da palavra upomone, né, que é o nome do nosso projeto, que significa aí perseverança constante, né, uma perseverança inabalável, seria melhor traduzido dessa forma, né? Nada abala o remanescente fiel, né, que está se preparando para a segunda vinda de Cristo, certo? E Satanás, que já é um inimigo vencido, porque ele foi derrotado na cruz, né? Ele vai falhar em todos os seus esforços para forçar o remanescente a desobedecer os mandamentos de Deus, certo?
ele vai se utilizar de todas as tentações e tem se utilizado, né? As tentações aí que envolvem o dinheiro, o poder, o eu, né? A vaidade, a luxúria, tudo isso ele tenta, não consegue, então ele parte para a violência, né? Ele parte para a perseguição, certo? E isso vai se intensificar muito ali um pouco antes da vinda de Cristo, mas isso não abala a fidelidade do remanescente, né? Porque o remanescente ele está disposto a encarar a morte, se for preciso, certo? Quando vocês veem uma imagem como essa daqui, ó, de uma igreja que foi destruída, né? A pessoa está ali tentando erguer de novo ali a cruz, né? É, tem ocorrido muitos ataques na Nigéria, eu até compartilhei no nosso grupo, né? É o país, na atualidade, mais violento para os cristãos no mundo, certo? É, é o quinto país na lista mundial da perseguição, mas em termos de violência, de ataques violentos, é o mais violento. Eu te pergunto, você acha que as pessoas que estavam dentro dessas igrejas, e estão dentro dessas igrejas que sofrem ataques, vocês acham que elas não sabem que a qualquer momento pode entrar ali um atirador, um carro-bomba, né, ser jogado contra essas igrejas? Vocês acham que as pessoas não têm consciência disso? Que elas são pegas assim totalmente desprevenidas? O que que vocês acham? Muita fé, né? Muita fé, elas sabem, né? Elas sabem que outras igrejas ali no país delas já sofreram ataques, cristãos já foram atacados, né? Mas ainda assim vão, né? Isso é impressionante. É, uns poucos anos atrás teve um ataque na Páscoa, né? E ocasiões assim como Páscoa, Natal, são ocasiões especialmente visadas pelos terroristas, né? E eu me lembro de uma igreja, inclusive uma igreja católica, né? Lá no Sri Lanka, que sofreu um ataque desses, né? E as imagens, assim, das reportagens que eu li, obviamente, não mostravam os corpos dilacerados, né? Foi um ataque com bombas, né? Mas mostrava, assim, as ruínas da igreja, como vocês estão vendo aí, e uma imagem de Jesus que estava lá na frente, assim, toda respingada de sangue, entendeu? Então, nós sabemos que o povo de Deus, né, está em todas as igrejas, né? E Deus faz um chamado, aquele chamado, sai dela, povo meu. No final dos tempos, haverá um só rebanho, um só pastor, né? São pessoas que estão dispostas a encarar a morte, né? Mas não deixam de ir servir a Cristo, certo? Enquanto que muitas vezes nós deixamos de ir à igreja por qualquer banalidade, né? Às vezes qualquer distração, né? Estamos deixando de buscar a Cristo, certo? Então, que tenhamos esse espírito, o pomone, certo? Os ímpios poderão receber a marca da besta na fronte ou na mão, tá certo? Agora, o selo de Deus não. O selo de Deus é só na testa. A fronte, né? É aqui na fronte onde nós tomamos as decisões morais, certo? Então, o fato de o selo de Deus ser colocado apenas na fronte, né, não é uma marca visível, um selo propriamente dito, mas se refere à aceitação intelectual, né, à conversão, à verdade, certo? Por isso que o selo de Deus é apenas na fronte. Agora, o fato de os ímpios poderem receber a marca da besta na testa ou sobre a mão se refere ao seguinte, que alguns terão a convicção, né, do lado que eles tomaram, certo? E por isso recebem na fronte, mas haverão aqueles também que, por mera conveniência, né, por questões materiais, para não perderem o seu emprego, né, para não serem vistos como estranhos, né, irão simplesmente aceitar o decreto dominical, a marca da besta, certo? Para viverem as suas vidas, né, de forma tranquila, entre aspas, certo? Muito bem.
Agora, esses que recebem a marca da besta, seja na testa, seja na mão, né? Seja lá como for, estarão em total rebelião contra Deus, né? Não há a menor dúvida quanto a isso, certo? Quando falamos em adoração, né, na falsa adoração, né, é sempre importante lembrar que todo ser humano adora um Deus entre aspas, né? Pode ser o Deus da ideologia, né, marxismo, como essas pessoas são religiosas, né? O autor, o sociólogo Ernest Gellner falava na religião secular, né? A União Soviética, a Rússia bolchevique, depois a União Soviética, a primeira ideocracia secular do mundo, né? Então, um governo baseado numa ideologia materialista, ateia, né? É uma religião para muitos. A teoria da evolução, né? Outros movimentos políticos aí, né? O próprio eu, né? A vaidade também pode ser um Deus, né? Todo ser humano adora um Deus, né? Quando a gente pensa aí na besta do mar, né? A besta que emerge do mar, ela aceita a adoração. Ela é o foco da adoração, certo? Assim como nós vemos na Bíblia, especialmente aí no Apocalipse, que o centro da adoração do povo de Deus é Cristo. Então, a besta do mar, como é uma paródia de Cristo, ela aceita, ela recebe a adoração. Por outro lado, a besta da terra, né, ela impõe a falsa adoração, certo? Ela vai usar força, né, vai usar o seu aparato militar, seu aparato político, sua influência sobre as demais nações da terra, né, e forçará os homens a adorar a besta do mar, né? Essa mesma relação existia entre igreja e Estado na Idade Média. Nós já falamos que da união entre Acabe e Jezabel que se sobressai, né? Então, Acabe representando o Estado, Jezabel a religião, a falsa religião. Então, a falsa religião instrumentaliza o Estado para atingir o seu fim, né? O seu objetivo, né? Que é de promover essa falsa adoração. A mensagem do terceiro anjo é a mais solene advertência registrada em qualquer parte da Bíblia, que Deus já tenha feito a seres humanos. Portanto, o que quer que seja essa marca da besta, é melhor que você e eu nos informemos sobre ela e façamos tudo o que está ao nosso alcance para evitá-la, certo? Bem, nós vimos ali as características, né, muito claramente do selo de Deus, né? O selo de Deus é o sábado. É por meio de uma vida de santificação, uma vida de serviço, né, de verdadeira conversão, que o Espírito Santo, então, sela os filhos de Deus, ok? Quando a gente vai lá a Ezequiel, né, e há várias referências a Ezequiel no Apocalipse, Ezequiel 20, verso 12, é dito ali, também lhes deis os meus sábados, para servirem de sinal entre mim e eles, para que soubessem que eu sou o Senhor que os santifica, certo? Então não resta dúvida que o sábado é o selo de Deus, como sinal exterior de uma vida de obediência. Todos os mandamentos devem ser obedecidos, devem ser guardados. O remanescente ele vai obter, com a força de Cristo, com a atuação do Espírito Santo, a vitória sobre o pecado, certo? E a marca da besta nada mais é do que uma contrafação, certo? Satanás ele não é propriamente assim original, né? Ele não inventa coisas, ele apenas fica falsificando, né? Então, da mesma forma que existe o selo de Deus, que é o sábado, Satanás promove o falso sábado, né? O dia do sol, né? Que Constantino já impôs lá por meio do seu decreto, lá no século IV antes de Cristo, e no fim dos tempos, dessa união entre Estado e Igreja, assim como havia lá, né, no Império Romano, entre o Estado romano e a Igreja, dessa união entre o Estado e a Igreja no fim dos tempos,
sairá um decreto dominical impondo esse falso dia de guarda, né, a todos que então aceitarem essa marca, ok? E o decreto dominical, né, só mesmo quando sair esse decreto dominical, que todos, né, já terão sido advertidos no mundo inteiro, né, porque o remanescente fiel num movimento de alto clamor, depois de receber a chuva serôdia, o Espírito Santo, né, irá pregar, anunciar a todo mundo essa verdade. Então, quando todos tiverem a oportunidade de conhecer claramente os dois lados desse conflito, e sair o decreto dominical, e assim, quando ainda assim essas pessoas continuarem guardando o domingo, aí sim receberão a marca da besta, ok? Ninguém neste momento ainda recebeu a marca da besta, tá certo? A advertência tem sido feita ao mundo e a mensagem sai dela, povo meu, então é uma realidade. Somente depois do decreto, então, aqueles que continuarem quebrantando a lei de Deus é que receberão essa marca da besta. E esses, então, receberão, né, a ira de Deus logo a seguir, né? Que no Apocalipse nós lemos o seguinte: seguiu-os o terceiro anjo, dizendo em alta voz: se algum homem adorar a besta e a sua imagem e receber a sua marca em sua testa ou na sua mão, este beberá do vinho da ira de Deus, que é derramado sem mistura no cálice da sua indignação. E ele será atormentado com fogo e enxofre na presença dos santos anjos e na presença do Cordeiro. Veja, sem mistura, sempre que a ira de Deus tem sido derramada aí no nosso mundo, afora, né? Há uma certa dose de misericórdia, há sempre ali algum tipo de escapatória, enfim. Mas quando vier essa ira de Deus no tempo do fim, ela será derramada sem nenhuma mistura. Será uma ira plena, né? Contra a besta, contra o falso profeta e contra os adoradores da besta. Então fica esse apelo. Ellen White tem vários textos aí sobre a marca da besta, sobre o selo de Deus. Nós vamos chamar atenção aqui para um texto apenas, estamos finalizando nosso estudo. Não vai longe o tempo em que a prova sobrevirá a toda a alma. A marca da besta nos será recomendada com insistência, certo? Eu fico imaginando, primeiro, os servidores públicos, né? Recebendo essa pressão, né? E aí, caso não aceitem, serão expulsos, né? Serão demitidos. As pessoas nas empresas, os familiares, essa insistência, né? Então, só depois virão as leis, né? Realmente determinando prisão e até mesmo a morte, né? A irmã Elda lembrou aqui no comentário aposentadoria, né? Aposentadoria compulsória, né? Aposentados, pensionistas, né? Recebendo aí restrições, quem sabe o passaporte primeiro, pessoas que vão querer viajar, né? Buscar outros países que num primeiro momento ainda serão um pouco mais brandos, né? E essas pessoas tendo os passaportes cassados, né? E coisas desse tipo. Os que passo a passo cederem às exigências do mundo e se sujeitarem a costumes mundanos. Então, as coisas começam por aí, se sujeitar a costumes mundanos, né? Quem sabe aquele ambiente lá de trabalho, aquela festinha de trabalho, onde se assentam ali os escarnecedores, né? Aqueles seus amigos, às vezes da faculdade, que se encontram e você sabe que há bebidas, há som, há coisas ali que dizem respeito ao mundo, né? E não a um povo santo que está se purificando, né? Purificando as entradas da alma. E aquelas pessoas que vão então cedendo pouco a pouco, descendo degrau a degrau, não acharão difícil submeter-se aos poderes dominantes. Então, vai chegar um momento que a pessoa vai estar tão acostumada como o sapo, né? Aquela imagem do sapo, né, na panela de água, que vai se acostumando ali com a temperatura, que vai subindo cada vez mais até que ele morre ali e nem se dá conta que foi cozido ali, né? Bem, foi fervido, enfim. Então, de preferência, a expor-se a escárnios, insultos, né, chacotas, né? Imagina, né,
se essas pessoas vão se sentir confortáveis com isso, né? Ameaças de prisão, finalmente, e morte, no caso mais extremo. O conflito é entre os mandamentos de Deus e os mandamentos de homens, as tradições puramente humanas. Meu amigo, você que nos acompanha aí no YouTube, que por acaso chegou a este vídeo, não acompanhou estudos anteriores, a guarda do domingo se baseia puramente numa tradição humana. Não existe nenhum texto bíblico que autoriza a transferência da guarda do sábado para o domingo. O fato de Jesus ter ressuscitado no primeiro dia da semana, a Bíblia nem fala domingo, né, o primeiro dia da semana, não autoriza, em hipótese alguma, a guarda, a santificação desse dia, né? Maria, os apóstolos, o próprio Jesus, todos eles foram fiéis guardadores do sábado, e até a nova terra nós continuaremos guardando o sétimo dia da semana. Então, recomendo que você procure, né? Pode nos procurar, pode procurar alguma igreja adventista mais próxima da sua casa, procurar lá os anciãos, os pastores, e ter um estudo para entender melhor esse tópico. Nesse tempo, o ouro será separado da escória na igreja, né? Então, meu irmão, meu querido irmão, você que já aceitou essa mensagem, que está ali sofrendo, né, na sua igreja, porque vê coisas ali esdrúxulas, né? Persevere, né? Permaneça fiel, porque vai chegar um momento que o ouro vai ser separado da escória, né? A palha vai voar longe, né? A primeira sacudida ali, a palha já vai pelos ares, certo? Muito bem, então finalizando a nossa grande pergunta aí do livro. Isso poderia realmente acontecer? Muitos que conhecem o ensino adventista dizem que não, né? Isso tudo que nós tratamos aqui na tarde de hoje já foi mencionado como a nossa interpretação mais esdrúxula de todas as interpretações esdrúxulas que nós temos da Bíblia, né? Vejam que coisa. E, de fato, parece incrível supor que o governo dos Estados Unidos algum dia aprove uma lei impondo a observância do domingo com penalidades severas para os desobedientes. Entretanto, os adventistas continuam a crer que a marca da besta, como a entendemos, decreto dominical, pode realmente acontecer e, na verdade, vai acontecer. No mundo atual, essa ideia é muito mais crível, é muito mais verossímil do que era durante grande parte do século XX, como iremos ver, certo? Então, pedimos que vocês nos acompanhem aí ao longo dos estudos, né? Para entenderem melhor essa questão, tá certo? E como eu falei no início, eu iria fazer aí um breve apontamento sobre decisões da Suprema Corte dos Estados Unidos nesta semana, né? Então, coisas bem recentes. Pode ser que alguns de vocês ainda nem tiveram conhecimento disso, certo? Em primeiro lugar, nós temos aqui a composição, né, da Suprema Corte Americana, né? Já mostrei isso para aqueles que estão há mais tempo. Breyer e Kagan são judeus, né, esses dois juízes aqui. Sotomayor, o Thomas, o Roberts, o Alito, Kavanaugh e Amy Barrett são católicos. O Gorsuch foi criado na Igreja Católica, atualmente frequenta a Igreja Episcopal. Então, vejam, é uma Suprema Corte dominada por católicos e católicos conservadores, certo? Esses católicos, né, em sua maioria aqui, né, tirando a Sotomayor, né, que é progressista, foi nomeada pelo Obama, mas os demais aqui foram nomeados em governos conservadores, né, desde o George Bush pai até o governo do Trump, certo? E quais são as últimas decisões da Suprema Corte? Bem, no ano passado, a Suprema Corte americana revogou a decisão Roe versus Wade, né, que autorizava o aborto em todo o território nacional. Então, os conservadores, especialmente os católicos, comemoraram muito essa decisão, porque acaba com esse direito ao aborto de forma generalizada, né, pelos Estados Unidos. Isso foi há pouco mais de um ano. Anteontem, dia 29 de junho, né, a Suprema Corte americana determinou o fim da política de cotas raciais nas universidades americanas
E isso daqui é bem mais significativo. Abriu a possibilidade de trabalhadores serem isentos de trabalhar nos dias que coincidem com festas religiosas. Isso tudo partiu aí por causa de um carteiro que foi demitido porque ele tinha que trabalhar no domingo, né? E ele, né, é guardador do domingo, certo? Então, ele acabou sendo demitido, entrou na justiça, perdeu na primeira instância, foi recorrendo, chegou à Suprema Corte, e a Suprema Corte abriu essa possibilidade, né? Não que tenha ainda, não que tenha já tomado uma decisão nesse sentido, mas mandou o processo voltar lá para a primeira instância, com essa orientação aí, né, de que as empresas precisam se ajustar, né, aos trabalhadores ali no que dizem respeito aos seus dias de descanso, seus dias religiosos, suas festas religiosas, né? No dia 30 de junho, ontem, né, outras duas decisões foram tomadas, decisões de linha conservadora, como a permissão para que a empresa recuse atendimento a casais do mesmo sexo. Imagina lá uma confeitaria, chega lá um casal do mesmo sexo e fala, olha, eu quero um bolo aí para comemorar o nosso casamento, 2 homens, né? E até então, se a empresa recusasse, dependendo do estado, do lugar, a empresa poderia ser processada, pagar multas, né? Enfim, agora a Suprema Corte decidiu que não, que a empresa ela tem o direito, se ela quiser ou não, oferecer o serviço dela para um casal homoafetivo. E a outra decisão foi a derrubada do plano de perdão de empréstimos estudantis do presidente Biden, tá? Bem, como eu falei, como eu mencionei ontem no grupo, né? Para você entender essas decisões da Suprema Corte americana, o que que isso tem a ver com o grande contexto aí do grande conflito, você tem que voltar a todos os nossos estudos da parte 2 do livro Apocalipse 13, certo? Então, a resposta longa, a resposta detalhada, requer que você volte, então, a esses estudos. A resposta bem breve, bem resumida aqui, porque vamos encerrar agora o nosso estudo, é que a Suprema Corte americana, né, sobretudo aí nos últimos governos, né, desde o George Bush filho, principalmente, até mais recentemente, aí o último governo do Donald Trump, a Suprema Corte deu uma guinada conservadora e foi fruto de uma pressão dos conservadores, cristãos conservadores, a direita cristã americana, né, que estava assustada com a linha progressista que o país estava tomando, certo? E o que que isso significa para nós, né? Que cada vez mais a ideia de um decreto dominical, de uma eventual imposição de um decreto dominical, isso se torna cada vez mais crível, como eu li agora há pouco, né? O texto ali do Marvin Moore, né? Vai fazendo cada vez mais sentido se nós formos observando que a Suprema Corte americana agora é dominada por católicos, católicos conservadores, e essas decisões que têm sido tomadas têm ido nessa linha aí de atender aos anseios, às expectativas da direita cristã nos Estados Unidos, certo? Então, a resposta resumida é esta, ok? Lembrando que esta decisão aqui, que atendeu ao carteiro lá, né, que foi demitido porque queria repousar, queria descansar no dia de domingo, irritou os sindicatos, né? E o espírito de profecia, a gente pode tratar disso num outro dia, né? Fala do papel dos sindicatos também na crise final, né? Os sindicatos serão extremamente atuantes, né? E no sentido aí de também defenderem a imposição de um dia de descanso, porque vão entender, então, que todos os trabalhadores merecem descansar e não apenas uns em detrimento dos outros e tudo mais, certo? Então, nós continuaremos acompanhando, né, os acontecimentos. Sabemos que, historicamente, a maioria da população americana, né, por ser protestante, por guardar o domingo, né, isso nas origens, embora hoje muitos já tenham perdido de vista essa questão da guarda do domingo. Então, nessa pressão para que seja instituído um dia de guarda, um dia de repouso, com certeza será o domingo e não o sábado ou a sexta-feira, né, que os muçulmanos descansam na sexta-feira. Tá certo? Então, continuaremos atentos aí aos acontecimentos.
qualquer novidade que vocês tiverem, podem compartilhar e vamos comentar aqui nos nossos estudos também. Certo? Alguém teria aí algum comentário brevemente aí a fazer? Nenhuma observação, nenhum comentário? Raimundo, está nos ouvindo? Estou ouvindo. Meu irmão, eu sei que aí nos acompanha de Teresina, né, no Piauí. Um abraço aí a todos os nossos irmãos nordestinos, hein? Eu queria te pedir para fazer a oração para encerrarmos o estudo, então, tá certo? Tá ok. Oremos, então. Eterno Deus, Senhor e Pai, queremos mais uma vez, Senhor, pedir a Tua bênção, a Tua graça, Teu Santo Espírito, que o Senhor possa nos converter, transformar o nosso coração, mudar o nosso pensamento, nos tornar mais obedientes a Ti, fiéis à Tua palavra e a Teus mandamentos. Nos Amém. abençoa, em nome e por amor de Cristo Jesus, é o que te pedimos, hoje e sempre. Amém. Amém.